Então, pessoal, é o seguinte, só para a gente, enquanto o pessoal vai entrando, para a gente começar a discutir, enquanto o pessoal vai entrando, que a gente não pode esquecer que a gente está no mês do Junho Verde, né? Então, o mês... Boa noite, Adriana. O mês do Junho Verde é um mês em que toda a Sociedade Brasileira de Coluna, a Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, a Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, tá? A gente faz uma campanha junto com cirurgiões de coluna em relação à escoliose ou às patologias da escoliose. Então, é um mês de conscientização da população para que esse tipo de atendimento... Boa noite, Marcelo. Para que esse tipo de atendimento seja realizado e para que as pessoas pensem nesse tipo de diagnóstico. Então, para a gente que faz cirurgia de coluna, realmente... Tudo bem, Daniel? Eu vi uma mensagem sobre você responder uma mensagem que está no meu celular que eu não tive tempo. Sua também, Silvia, ficou para trás. Eu estava vendo agora, não consegui responder, mas depois respondo. Minha esposa, tudo bem, amor? Ela vai entrar ela sai rápido, porque ela está ouvindo aqui, mas ela quer aparecer. Né, paixão? Tudo bem, amor? Boa noite, Silvia. Então, esse mês é um mês muito importante para a gente, que é o mês relacionado à conscientização da escoliose, tá? Então, é um mês assim que, te amo, é um mês que apesar da gente ter vários tipos de escoliose, então eu tenho escoliose congênita, que é aquela que se apresenta ao nascimento, eu tenho escoliose neuromuscular, que é quando eu tenho uma doença neurológica, que nem uma paralisia cerebral, por exemplo, que eu tenho um desequilíbrio muscular em que um lado puxa para o outro. Apesar de eu ter a escoliose do adulto, a escoliose degenerativa, porque eu vou degenerando de uma maneira assimétrica. Apesar de eu ter escolioses por sequela de trauma, por sequela de lesões, a principal, sem dúvida nenhuma, aí é a escoliose idiopática do adolescente. Então, é aquela escoliose que ela vem no adolescente. Então, é uma escoliose relacionada ao crescimento. É uma escoliose relacionada a alterações do crescimento da criança e do adolescente. Então, assim, esse é um mês de conscientização em especial desse tipo de escoliose que é, sem dúvida nenhuma, aí o mais comum, tá? Então, para ficar de orientação, que eu acho que depois a gente pode falar até de outros assuntos, mas assim, para ficar de orientação, é muito importante a gente entender que a escoliose idiopática do adolescente, o termo idiopático quer dizer assim, não temos uma causa definida. Pô, com toda a ciência e toda a tecnologia, vocês não sabem por que tem escoliose? Não é que nós não sabemos, tá? Nós sabemos por que tem a escoliose. Tem 5 teorias que definem a escoliose, mas nenhuma delas pode ser comprovada por inteira, nem refutada por inteiro. Então, o que a gente sabe é que a escoliose em si, ela é um desvio que vai se desenvolver na fase do crescimento relacionado a problemas de crescimento, tá? Ela pode ocorrer nas 2 fases de crescimento, nos 2 estirões de crescimento. Crescimento infantil, que é menos frequente, e em especial no crescimento da adolescente, tá? Sendo muito mais frequente em meninas do que meninos. O que acontece? É super comum a gente receber, o pai chega com o tronco da criança deformado e fala, meu Deus do céu, doutor, olha só, eu só vi agora como é que tá as coisas da minha filha. Então, assim, isso daí é muito comum. Primeira orientação, pai, não se desespere. Realmente, quando evolui, quando progride, é rápido. Num dia tá retinho, 2 dias, 1 ano depois tá toda deformada, tá toda torta. Então é rápido. Segunda coisa, esse tipo de escoliose, ele se desenvolve na adolescência. Na adolescência, as crianças são diferentes. Os adolescentes são diferentes, eles são mais introvertidos, eles são mais reclusos nos mundos, nos nichos. Eles levam mais em consideração o grupo social dos amigos, às vezes, do que os pais. Então, muitas vezes a gente não vê esse adolescente desnudo, a gente vai ver sem querer quando viaja junto para a praia ou para algum lugar assim. Tudo bem, Alan? Então, o que eu deixo de orientação básica e inicial é o seguinte: olhem seus filhos desnudos. Olhem seus filhos desnudos. Então, na fase da adolescência, vamos pensar aí na menina.
2 anos antes, até 3 anos depois da data da primeira menstruação, 2 anos antes, até 3 anos depois da data da primeira menstruação, uma vez a cada 6 meses, fala, filha, vem aqui, tira a camiseta, deixa a mãe, deixa o pai ver você de sutiã de costas. Aí você olha de costas e você vai ver se tem algum desnível, algum desbalanço. É fácil de ver, tá? Se a gente for ver de frente, tem essas bolinhas, esses ossos do pescoço. Eles vão estar em altura diferente. A altura da mama do homem, do menino ou da menina pode estar em altura diferente. As escápulas podem estar em distâncias diferentes. Você vê uma na frente da outra ou diferenciada da outra. A altura dos ombros é fundamental. Tudo bem, cabelo? A altura dos ombros é fundamental, porque na escoliose você vai ter um desbalanço do tronco. Quando você olha a criança de costas, você vai ver esse triângulo que é formado entre o tronco e o braço. Se você tiver uma diferença desse triângulo, também é um sinal. Depois que você olhou e você falou, pô, tá normal, um lado é igual ao outro, ótimo. Aí você pede para baixar, para colocar a mão lá embaixo. Quando a criança ou adolescente flete o tronco, se tiver alguma deformidade ou algum desvio, ele vai ficar mais evidente. Então, se vamos colocar, dos 10 aos 16 anos, a cada 6 meses, você pai ou você mãezinha, olhar o seu filho ou sua filha de costas, você já vai conseguir identificar uma escoliose de uma forma precoce. Quanto mais precoce for, mais fácil da gente fazer um tratamento. O Daniel está perguntando qual é o momento certo de intervir. É que você é meu colega e meu amigo da área. Então, apesar da gente estar em funções diferentes dentro do mercado da cirurgia de coluna, mas a sua pergunta é uma pergunta, assim, o momento certo de intervir é uma pergunta um pouco difícil. O que a gente tem é o seguinte, é uma receitinha de bolo para o pai e para a mãe. Então, até 20 graus a gente observa, de 20 a 40 graus a gente faz o uso de colete durante o estirão de crescimento. Acima de 40 a 45 graus teria indicação de tratamento cirúrgico na criança e no adolescente. Tá? O que é importante, primeiro, os coletes, a gente tinha aqueles coletes de Milwaukee que vinham até o pescoço, assim, que era feio. Ainda tem, ainda é usado, ainda tem sua indicação, mas ela é cada vez melhor. Então, quanto mais precoce você descobrir, você consegue utilizar coletes cada vez menores, cada vez mais modernos e desenhados com desenhos ou com formas 3D, recortados em impressoras 3D, em que você consegue correções maiores com o uso do colete, tá? Quando o Daniel perguntou qual é a melhor época para intervir, é porque a gente tem também a escoliose de início precoce. Então, se você tiver uma escoliose que ela começa com 7 anos, numa criança de 7 anos ela começa a progredir, a gente tem sistemas que a gente chama de sistemas bipolares. Você faz uma fixação aqui em cima, uma fixação aqui embaixo, e você tem barras de crescimento, em que você vai esticando a barra conforme a criança for crescendo, para operar no momento mais oportuno, em torno de 13, 14 anos, para você ter um crescimento mais efetivo dessa criança antes de você corrigir essa deformidade. Então a gente tem várias opções de tratamento que vão variar de idade para idade, que vão variar de categoria de escoliose para categoria de escoliose. Se a gente tiver a escoliose neuromuscular, que é a da paralisia cerebral, da paralisia infantil, da sequela de trauma raquimedular pós-tiro, acidente automobilístico, você indica de maneira mais precoce, porque você sabe que vai progredir. Então, assim, o melhor momento é difícil, mas, como conceito, até 20 graus a gente observa, de 20 a 40 a gente faz uso de colete, mais que 40 a 45 graus teria indicação cirúrgica aí na fase da adolescência. E, pessoal, os resultados cirúrgicos, eles são, assim, absurdamente fantásticos. É uma das doenças, assim, mais gratificantes de serem operados, que você consegue uma correção da deformidade para valores angulares hoje quase normal, e você consegue, assim, uma melhor estética absurda, e esses adolescentes, eles realmente renascem. Então, é uma coisa realmente impressionante de ser vista e de ser feita, e quanto mais rápido for o diagnóstico, melhor. A Clemins, ela disse aqui que ela tem desgaste do disco, eu acho que ela está falando que
tá osso com osso e que ela já está tomando medicamentos fortes, como Tramal ou outros. Então, o Clemide, assim, perguntas muito específicas, sem eu conseguir ver os exames, é difícil de eu conseguir responder aqui, perguntas assim, extremamente específicas. Mas a nossa equipe, ela está à disposição para o que você precisar, tá? Então, a gente sempre fala aqui no começo, a gente fala no final, a live vai ficar gravada, tá? Alguém falou que o áudio tá ruim, o Fabinho. Fabinho, eu acho que é o seu aparelho que tá ruim, viu? Você precisa me fazer uma visita. Você tá me fazendo uma visita, tá me devendo uma visita também. Então, é o seguinte. A live vai ficar gravada. Pessoal entrou, chega lá embaixo, quer fazer uma pergunta, ou faz uma pergunta na própria live, ou faz uma pergunta via direct. Eu respondo todas. Ou eu ou minha equipe. Às vezes a gente demora para responder. Se eu demorar para responder, manda a pergunta de novo, porque às vezes eu pulei e saiu sem querer e eu acabei não vendo, tá? Então, assim, a tendência é que a gente responda a todas as perguntas, tá bom? Nem sempre eu consigo. Aí tem o Juliano Frates, tá colocando aqui, Dr. Coluno, melhor. É um puta de um puxa-saco, porque o cara é meu sócio, opera comigo direto. Então, assim, se vocês quiserem seguir ele, sigam ele, porque ele é muito bom e a gente trabalha junto há muitos anos. Então, é um cara muito gente boa e, assim, muito bem informado. Em relação à escoliose, o que eu queria deixar, assim, de mensagem para vocês em relação ao junho verde, é isso. Olhem os seus filhos, crianças e adolescentes desnudo. A cada 6 meses, vejam eles descostas, vejam se tem similaridade, se tem diferença. Tem diferença? Faz o quê? Procura um ortopedista. Um cirurgião de coluna, um ortopedista. Mesmo um ortopedista geral, ele já vai dar entrada no tratamento padrão. Já vai pedir um raio-x, já vai documentar se tem ou não deformidade e a partir daí ele vai encaminhar você para um especialista ou não. E a nossa equipe está à disposição de todos vocês. Alguém está dizendo que tem dor e ainda vai no meu consultório. Muita dor na lombar, 50 anos, fisioterapia e musculação. Eu vou te falar uma coisa, Marta, que é o seguinte: se você já faz musculação, você já está com meio caminho andado. Assim, eu tenho uma quantidade enorme de pacientes que eu faço cirurgia e depois eu peço para perder peso e fazer exercício, e eles não vão fazer exercício. E o exercício é fundamental para que você tenha uma melhora, mesmo depois de ser operado, independência por uma hernia de disco, por uma coisa assim. Então, o fato de você já fazer atividade física, já fazer musculação, já me deixa extremamente satisfeito e extremamente interessado em ver seu caso, se você achar conveniente. Hoje, a nossa equipe atende hoje, em torno de 40% dos atendimentos que a nossa equipe faz vem de fora de São Paulo. Muitos vão me procurar no Núcleo de Medicina Avançada do Sírio-Libanês, muitos a gente faz atendimento por telemedicina, se for o caso. Então tem os contatos, tem meu link ali, o pessoal quer ligar de longe. Doutor, posso fazer um primeiro atendimento com você à distância? Pode, a nossa telemedicina é de altíssima geração, baixamos todos os seus exames, vejo seus exames antes, vejo seus exames com você, mostro para você seus exames, a gente discute, chega num consenso no qual é o melhor tratamento a seguir. A Giane está colocando assim, ó, meu implante de neuroestimulador não resolveu, o que fazer? Então, pessoal, é o seguinte, a neuromodulação, o neuromodulador, ele é um eletrodo ou um chip que você pode colocar na coluna cervical, na coluna torácica ou na coluna lombar, ou no cone sacral, ou em nervos periféricos, a depender da localização, para tratamento de dor crônica, entre outras funções. Então, você pode ter artrite reumatoide, angina refratária ao tratamento, dor pélvica crônica, bexiga neurogênica, tem Parkinson, tem vários tipos de indicação. Mas quando a gente fala de coluna, a principal indicação é aqueles pacientes que chegaram no fim da linha. Então eu já tentei de tudo, eu não tenho mais o que fazer, eu tenho uma dor intratável, eu faço o implante de... Oi, Sam, tudo bem? Meu engenheiro ambiental é um monstro, esse cara é um monstro. A gente vai lá e faz o implante
do neuromodulador, do estimulador medular. Tá? A taxa de não resposta, Giane, à instalação de um neuromodulador é baixíssima, ela tende a zero. Então, se o seu neuromodulador não funcionou, ou você está entre 1 a 2% dos casos raros da população, ou ainda tem um problema na sua coluna a ser resolvido. Então, isso é o mais importante de você entender em relação à neuromodulação. É o seguinte, eu tenho uma pedra no sapato, toda vez que eu ando eu vou machucando o meu pé, tá? Não adianta eu dar remédio para dor, não adianta eu passar pomada, não adianta eu trocar meia. Enquanto eu não tirar a pedra no sapato, ela vai continuar machucando e lesando o meu pé. Ah, André, mas você foi lá e tirou a pedra no sapato, e daí o meu pé ficou machucado, e daí o meu pé cicatrizou, e daí ele continuou com dor. Aí é um caso que tem indicação de colocar um neuromodulador. Então, se o seu neuromodulador não resolveu, tem que ver se a sua estrutura está boa ou se tem ainda alguma coisa para se fazer na sua estrutura. Outra coisa, a época de implante e o tipo de neuromodulador. Hoje nós temos neuromoduladores assim, de altíssimas gerações, de última geração, na verdade, e que estão resgatando pacientes como você. Ah, André, minha coluna tá boa, para mim tá tudo certinho, mas o meu neuromodulador não funcionou. Talvez seu neuromodulador seja um antigo e um modelo mais novo possa resolver o seu problema. Além disso, tem que ver a posição onde ele foi colocado. Às vezes, se o seu é em placa, a gente pode colocar 2 placas e colocando 2 placas, a gente consegue um aprofundamento mais profundo e consegue resgatar o seu neuromodulador. Então, assim, não é porque o seu neuromodulador não funcionou que você tem que perder as esperanças, tá certo? A Marta tá falando que ficou de ouvir eu emocionado. Ô, Marta, eu sou uma pessoa normal, que nem todas as outras. O dia que você passar com consulta comigo em telemedicina ou presencialmente, eu sou igual a qualquer pessoa. Normal, eu tenho minha mulher, meus filhos, eu ando de chinelo no shopping, eu sou uma pessoa super humilde, eu trato igual a faxineira do hospital até o diretor. Para mim, operar o presidente da república, um morador de rua é igual, é indiferente. Então, assim, não fique emocionado de jeito nenhum. A gente está aqui para ajudar quem a gente puder da melhor maneira possível, tá? O Gilson Kowalski, 43 anos, tem minha idade. Ô Gilson, eu tenho 43 anos também. Tá dizendo que sofre de dor lombar há 19 anos. Olha, eu nem imagino que você não passa, entendeu? Porque eu fiquei 8 meses com uma dor escapular aqui, aí por uma lesão de ombro que eu tratei com injeção de célula-tronco e plasma rico em plaquetas, eu quase fiquei louco com 8 anos de dor, você imagina você a 19, tá? Então, assim, a gente tem como te ajudar. Tem que passar em consulta, tem que fazer os exames pertinentes, tem que ser dado um diagnóstico. Então, isso que é o mais importante, você entendeu? Qual é o diagnóstico? Um desvio L3, L4? Um desvio L3, L4 é muito vago. É um desvio antero-posterior, é uma espondilolistese? É uma laterolistese, desviou para o lado? É o furco de uma escoliose? Então, precisa primeiro dar um diagnóstico preciso. Depois que você dá um diagnóstico preciso, aí você vai buscar um tratamento específico. Então, o que eu acabei de te falar, ele vai totalmente de encontro com o que falou o Givanildo Tavares. Dor nas costas tem solução? Tem. É claro que tem solução, tá? O que acontece é que, assim, em casos muito graves, talvez a gente não consiga deixar um indivíduo perfeito, sem dor, para sempre. A gente nunca promete isso para ninguém, mas com certeza a gente vai te deixar muito melhor, tá? Com certeza a nossa equipe vai te deixar muito melhor. Ah, doutor, mas o meu problema é muito grave, eu vou ficar 100% sem dor? É muito difícil ficar 100% sem dor, tá? Mas eu me usei como exemplo, falei, eu fiquei 8 meses com uma dor no ombro, até que eu conseguisse resolver. E eu sou médico, sou ortopedista, sou da área, sabia qual era o problema, mas não conseguia resolver o problema em mim. Então, assim, o que é importante? O importante é ter um diagnóstico, seguir uma linha de tratamento. Tá? Seguir uma linha de tratamento. Isso que é o mais importante. Tá? Outra coisa que eu falo muitas vezes, quando eu atendo os pacientes, às vezes eu falo isso muitas vezes, me dê o direito do erro. Entendeu? Então a gente pega o exemplo do nosso amigo que comentou ali, ele tem dor há 19 anos. Aí ele passa uma vez em consulta e com um monte de exame antigo, não são nem exames modernos.
Aí eu faço uma primeira intervenção, uma primeira conversa, um primeiro remédio, uma primeira orientação. Aí não dá mais certo, não dá certo. Se você não volta e não fala pra mim, doutor, não deu certo, foi horrível, não funcionou pra nada, joguei dinheiro fora com esse remédio aí que você me passou. Você não me dá a chance de eu ir adaptando e resolvendo. Então, às vezes, o primeiro tratamento ele não vai ser efetivo, a primeira opção não vai ser efetiva, certo? Depois de um tempo... Oi, minha tia Ana está com a minha mãe, inclusive, em Portugal. Oi, tia, tudo bem? Aqui tá tudo bem, graças a Deus. Aqui tá tudo bem, as crianças estão bem, você tá bem, meus pais estão bem. Beijão, tia, dá um beijo em todo mundo aí. Então, vocês têm que me dar também o direito ao erro, para eu ir resolvendo, acertando. Pô, doutor, olha, fiz esse tratamento, melhorei 70%. Tudo bem, Maverick? Salvações, meu irmão. Só que os 70% que eu melhorei ainda tá ruim. Tá ruim, a gente pode fazer um bloqueio, pode fazer uma infiltração, pode trocar o tipo de exercício, pode passar para um tratamento cirúrgico. Às vezes, um tratamento inicial que tire 50% da dor pode evitar uma cirurgia maior, para uma cirurgia menor, para uma cirurgia de menor porte. Então eu sempre falo, me dê o direito ao erro, porque com o tempo a gente pode resolver isso de uma maneira mais eficaz. A Luciane está dizendo que colocou 2 espaçadores de L4 SU e tem dores intensas. Então, Luciane, esse tipo de caso que já foi operado e que não teve um resultado satisfatório são casos que assim em muito me interessam. Entendeu? Assim, são casos assim, geralmente de perfis de pessoas apaixonantes. Muitos viram meus amigos e amigos da minha família. E assim, eu tenho um prazer enorme de tratar casos assim. Mas a gente tem que entender por que não funcionou. Tá? Primeiro, a abordagem foi via anterior pela barriga, para ser feita uma artrodese por via anterior que tem um resultado melhor? Não. Eu fiz uma artrodese com espaçador tipo T-Leaf mais parafuso por trás. Realmente a taxa de maus resultados é muito grande. Mas é o que é mais comum, mais, entre aspas, consolidado e o que mais é feito. E o resultado não é bom. Entre aspas também. Porque vai ter um resultado bom porque você ia ficar paraplégica, você operou, salvou o movimento das pernas, mas você ficou com um quadro de dor crônica. Talvez este seja seu caso, Luciane. Aí a gente pode tratar sua dor crônica com um neuromodulador, que é um chipzinho, uma microcirurgia, resolve o seu problema e você vai ficar sem dor, tá? Então, assim, casos como o seu, a gente tem até um nome em inglês que é failback syndrome, que é síndromes de falha de tratamento cirúrgico. Todos eles têm soluções plausíveis, mas elas têm que ser individualizadas e estudadas passo a passo. O Alex Douglas, inclusive meu irmão político aí, acho que esse ano ele se elege, não tem como. Aí da parte das ambulâncias, operou com a gente, tá? Passou maus momentos, ficou muito melhor do que era antes, mas com certeza que ele ainda tem dor, mas ele ficou muito melhor do que era antes. Emagreceu horrores, faz atividade física, tem uma vida assim, muito melhor do que o que ele tinha antes. A Cida, eu não tenho nem o que falar, eu conheço a Cida desde que eu era recém-formada, fazer uns 18 anos, tá? Acompanho ela até hoje. O caso dela foi um caso que nem da nossa amiga lá de cima, fez um neuromodulador, não resolveu, veio um neuromodulador novo, de última geração, aí nós implantamos um segundo eletrodo, aí resolveu assim de forma bem satisfatória a dor lombar, aí nós resolvemos a dor cervical, agora ela voltou a viver e ter uma qualidade de vida assim muito melhor do que o que ela tinha antes, tá? Então assim, isso daí é uma coisa muito importante. Então quando a gente fala de dor e de coluna, gente, não desistam, entendeu? Eu fui em 10 médicos e nenhum resolveu. Tá, vai no 11º, no 12º, no 13º, procura um tratamento novo, procura exercitar a fé, tá certo? Que a fé move montanhas, a fé cura as pessoas. De verdade mesmo, não estou falando mentira, a fé cura pessoas mesmo, a atividade física cura pessoas mesmo, sem intervenção do médico, a força de vontade cura pessoas, então assim, nem sempre é o médico que vai resolver o problema, às vezes a solução do problema está dentro de você, mas você precisa de alguma forma de canalizar e externar isso daí, tá? A Camila está falando 11 cirurgias de coluna, pego com o maior prazer. Pego suas 11 cirurgias de coluna, você pode vir, não precisa nem passar com o seu médico antigo, porque eu tô falando brincando, porque
tem muito colega que quando o paciente já foi operado por outras pessoas ou por outros colegas, eles não querem mais. Ele fala, não, volta lá com o seu médico te operou, seu médico resolve. A nossa equipe não é assim. Se você já foi operado por outro colega e a gente puder ajudar, a gente vai ajudar dentro das nossas limitações. Pode ser que as nossas limitações sejam, eu acho que foi hoje. Eu acho que hoje eu atendi um paciente assim, que eu falei assim, ó, você foi muito bem operado. Agora a gente precisa fazer um procedimento novo, porque você fez uma microcirurgia, agora você vai fazer uma prótese. Mas você tire da sua cabeça a preocupação, você foi muito bem operado. Você tinha indicação de operar, a sua cirurgia foi muito bem feita, e se eu tivesse operado você há 10 anos atrás, eu teria feito a mesma cirurgia que o outro médico fez. Aí ele falou para mim, ele falou assim, doutor, só de saber que a cirurgia foi bem feita e que o senhor faria essa mesma cirurgia em mim há 10 anos, eu já estou me sentindo melhor. Porque eu sei que eu segui o que era para ser seguido. Então, assim, pode vir com a gente que a gente conversa. Nas escolioses acima de 50 anos, que é o que a gente chama de escoliose, que elas podem ser degenerativas, ou seja, a coluna era normal e ela veio degenerando de uma maneira assimétrica. Então, tem um disco paralelo, ele veio degenerando de uma maneira assimétrica e veio fazendo um desvio, que é a escoliose degenerativa. É absurdamente comum, tem tratamento, o resultado é excelente, a gente pode tratar desde uma microcirurgia com corte de 3 centímetros, se preferencialmente eu tiver um quadro de dor ciática, um quadro que seja só perna que incomode, ou a gente pode trabalhar com uma estabilização por via anterior, através de estabilização por tipo ALIF, Anterior Lumbar Interbody Fusion, é uma sigla associada ou não a parafuso a depender da instabilidade. Então a escoliose do adulto, a escoliose degenerativa, ela tem tratamento, tá? Na fase do adulto a gente também tem o que a gente chama de escoliose de novo, que era uma escoliose idiopática do adolescente, então entortou na fase do adolescente, foi sendo acompanhado e chegou na fase adulta, ela começou a entortar de novo. São casos aí de uma gravidade maior, que geralmente vão demandar medidas aí mais agressivas ou mais invasivas, por assim dizer. Tem uma pergunta boa aqui. Quais os critérios para se decidir entre uma artroplastia e uma laminectomia? Eu acho que a melhor pergunta seria para se decidir entre uma artroplastia e uma cirurgia só descompressiva. Porque ou eu decido só por descomprimir a medula, ou eu decido por descomprimir e fundir a medula, ou eu decido por descomprimir e colocar um disco artificial, tá? Eu diria para você, Eduardo, que o principal fator é a relação médico-paciente. Entendeu? O principal fator é a relação médico-paciente. E uma boa relação médico-paciente, ela é baseada na individualização do caso. Então, se eu fosse decidir, primeiro que eu não decidiria, tá? Primeiro que eu não decidiria por você. Eu daria para você uma grande quantidade de informações que permitisse você decidir o que é melhor para você, Eduardo. Porque às vezes o que é melhor para mim, André, não é melhor para você, Eduardo. Então a gente tem que entender a sua doença, a sua rotina, seus hábitos de vida, suas expectativas, a sua idade. Porque eu não posso fazer prótese de disco, não se faz. O ideal é até 45 anos, de 45 a 50, em casos mais raros. De 50 a 55 a gente faz um tratamento ósseo hormonal para melhorar a qualidade óssea por 60 a 90 dias antes da colocação do implante. Então tem que entender qual a sua idade, qual a sua expectativa, o seu tipo de trabalho, e aí a gente o seu tipo de dor, e aí a gente individualizaria o tratamento para você, tá certo? Mas uma grande parte das doenças ou das patologias do disco, a gente vai ter essas duas opções de tratamento. Artrodese é algo que eu faço assim muito pouco. Quando eu faço, geralmente são híbridos. São um nível de artrodese e 2 de prótese, um nível de artrodese e 1 de prótese. Geralmente artrodese eu faço quando eu faço estabilizações híbridas. Na grande maioria dos pacientes jovens, ou eu faço um procedimento descompressivo, ou eu faço uma prótese disco, ou eu faço um sistema híbrido, em que mistura os dois. Pacientes acima de 55 anos, ou a gente vai fazer um procedimento descompressivo, ou a gente vai fazer um procedimento de fusão.
os critérios para decidir entre um e outro são muitos, mas sempre que eu posso optar só por um procedimento descompressivo, sem fusão, eu opto. Eu opto por um procedimento descompressivo. Eu prefiro um procedimento descompressivo à fusão quando é possível, tá? Prevent é duro, você entendeu, Camila? Você, não, eu lembro de você, claro que eu lembro. Prevent é complicado, entendeu? Assim, é um convênio assim bem difícil de se trabalhar. E eu não trabalho para nenhum convênio, tá certo? E isso daí é uma coisa que eu faço questão, tá? Questão de não trabalhar para nenhum convênio, tá bom? Claro, estou falando aqui de uma maneira superficial, mas eu trabalho pro meu paciente, que é quem me paga. Eu não trabalho pro convênio. Se você passar comigo, eu vou defender você com tudo que eu tiver. Se o convênio não autorizar, a gente pode fazer uma reclamação na ANS. Se uma reclamação na ANS não funcionar, a gente pode judicializar, pode ir para a justiça e na justiça você vai conseguir o direito de fazer a sua cirurgia. Você pode ter certeza que na justiça você vai conseguir o direito de fazer a sua cirurgia, tá? Então, a Prevent ela não tem como impedir eu de ir lá na Prevent fazer sua cirurgia, mesmo sendo uma rede própria, e se você judicializar, o juiz vai determinar através de uma liminar que a sua cirurgia seja feita. Então, se a gente não conseguiu sua autorização ainda, a gente pode sentar e conversar isso com mais calma depois. O Daniel tá falando que eu pesco tucunaré. Vou te falar, meu, que sabe quem pesca bem tucunaré? É meu filho, meu. Meu filho pesca bem tucunaré e o moleque tem uma sorte, meu. Enorme pra pescar tucunaré. Eu não gosto muito desse negócio de ficar jogando. Pô, não é minha praia, meu. Eu gosto de pescar peixe de fundo, eu gosto de pescar peixe grande, eu gosto de piraíba, pirabarara. Eu gosto de peixe grande, peixe de couro. Pintado, gosto. Às vezes eu vou pro Pantanal pegar uns dourados, eu tenho as propriedades na Amazônia lá que intocadas pelo homem, que tem uns peixes grandes, podemos ir junto, podemos marcar. Camila, eu acho que a sua advogada entrando com uma liminar é a melhor solução. E outra coisa, entrou com uma liminar e mostrou que você melhorou, que sua casuística é boa, você ainda pode pedir danos indenizatórios. Tá certo? Se seu caso for grave, você pode pedir danos indenizatórios. E hoje, com facilidade, os juízes dão multa diária de dano ao paciente direto por causa de liberação, demora na liberação do tratamento. Então, talvez aí seja a solução para que a gente consiga que a Prevent libere seu procedimento e a gente vá lá e resolva o seu caso, tá? Saí do Maranhão para São Paulo, porém só foi me dado a opção de... Então, Eduardo, eu não posso dizer sobre o seu caso, não estou vendo seus exames, entendeu? Eu não estou vendo seus exames. Doutor Sávio também, gente finíssima, assim, eu não estou vendo seus exames para poder te dizer. Assim, se o que foi te ofertado, em termos de tratamento, foi só uma artroplastia, uma prótese de disco lombar de terceira geração, se o que foi te ofertado foi uma prótese de disco lombar de terceira geração e você tem 30 anos, te ofereceram uma Ferrari, certo? Uma laminectomia, uma laminoplastia, uma dissectomia, um procedimento descompressivo, um paciente tão jovem, talvez ele fosse paliativo para fazer uma cirurgia de artroplastia, uma cirurgia de fusão lá no futuro. Então, se foi te oferecido uma artroplastia, te ofereceram uma Ferrari. Não posso te dizer se o resultado vai ser bom, se você vai ficar bom, quem vai te operar, quem não vai te operar, quem te ofereceu. Por favor, não poste aqui, que até é antiético por falar uma coisa dessa. Mas te oferecer o melhor tratamento e o tratamento mais moderno que tem, tá? Aqui, Adri, então vamos para o Junho Verde. Doutor, minha filha tem escoliose 49 graus, espondilolistese grau 1. Pode ser realizada uma cirurgia e depois de alguns meses a outra. É de muito risco, ela tem 13 anos. Odria, é diferente a escoliose infanto-juvenil e a escoliose ou a espondilolistese do adulto, tá? Então, uma espondilolistese grau 1 numa criança ou numa adolescente jovem
de 13 anos, assintomática, que não cause sintomas de dor lombar ou de dor irradiada para as pernas, ela pode ser tratada de maneira conservadora, de maneira sem cirurgia, tá? Não precisaria necessariamente operar. Ela está com muita dor, poderia fazer uso de colete, coletezinho que eu digo é uma cintazinha por 30 a 60 dias, alongamento, fisioterapia, RPG, melhora da postura, atividade física e deixar esse procedimento da espondilolistese lá para o futuro, tá bom? Se ela está com 13 anos e ela menstruou faz pouco tempo e já está com 49 graus, pelos graus ela tem indicação de correção da escoliose, então corrigir a escoliose, teoricamente, entre aspas, não estou vendo os exames, seria algo que deveria ou precisaria ser feito. Aí teria que ver que nível vai começar e que nível vai terminar essa fusão, tá certo? Para depois pensar em como trataria isso junto com a espondilolistese. Mas uma espondilolistese, ainda mais se for uma espondilolistese espondilótica, espondilolistese com uma lesão, assim, com uma fratura da pars, com uma fratura da articulação associada a uma escoliose, é um caso que tem que ser estudado com muito, muito carinho antes da tomada de decisão. Mas 49 graus, se ela menstruou há pouco tempo, ela tem indicação de tratamento da escoliose. Isso daí é uma coisa que a gente não pode tirar de cena. Oi, Mara, tudo bem? A Mara também, Mara é fantástica. A Mara é uma das donas da Medellín, também é minha sócia na Life Center Shop, que é a nossa empresa de tecnologia, tá? É uma mulher fenomenal, assim, uma administradora fenomenal, e ela é genial na questão de marketing e desenvolvimento, tá? Pessoal, em relação a convênio, que eu estava falando assim, eu não atendo nenhum convênio. Barcelos é uma boa. Eu não atendo nenhum convênio, tá? Mas a gente opera pelo seu convênio. Então, o seu convênio, ele tem que custear todo o seu tratamento. Ele tem que custear a cirurgia, tem que custear o implante ou não. Ele tem que custear todo o tratamento. Ele tem que custear a parte hospitalar. Ele não é obrigatório, às vezes, a custear um médico que não faça parte da rede. Mas ele tem que custear o tratamento. E dentro dessa realidade... Obrigado, Eduardo. Dentro dessa realidade, o médico é barato. Então, dentro das cirurgias de coluna, o médico é barato. O médico é a parte mais barata da equação, é o médico, sem dúvida nenhuma. Assim, o que é caro é o implante, é o hospital, é a parte de internação. O médico é a parte mais barata da equação, tá? Por isso que eu faço questão de manter a minha independência e poder fazer o que eu acho melhor para vocês e não o que a operadora quer, tá certo? Então, às vezes... Tudo bem, Tec Maria? Às vezes você trabalha para a operadora de saúde, é bom. Você vai ter direcionado um número maior de pacientes que são daquela operadora. Então, às vezes você vai ter um movimento, uma quantidade de atendimento maiores, mas você também fica restrito ao seu patrão, né? Assim, a verdade ela tem que ser dita e a verdade é bem essa. Eu trabalho para vocês. Quem paga meu salário são vocês. Então, quem eu tenho que defender são vocês e não a operadora de saúde. Então, assim, isso daí é uma grande vantagem que, tirando as hipocrisias, elas têm que ser ditas porque são verdades. Carol tá dizendo que tem um nódulo de carne lombar. Amor, eu não tenho como responder assim, entendeu? Assim, é difícil de entender, assim, você tem um nódulo, mas é um nódulo muscular, é um nódulo benigno, é um nódulo maligno? Ele tá na região da coluna ou ele tá fora? Ele tá crescendo e não tá crescendo? Ele é primário ou ele é metastático? Eu tenho como fazer uma biópsia por punção para dar um diagnóstico definitivo? Então, assim, é praticamente impossível de responder a sua pergunta, apesar dela ser extremamente interessante, tá? Eu acho que você devia buscar mais informações do que esse nódulo, como esse nódulo funciona, entender direitinho o que é esse nódulo e como esse nódulo funciona antes de você pensar aí numa solução ou se tem como operar ou não, tá? A Camila falando que tá com dor, assim, não é normal você ter dor. O pessoal do Mapoera entrou, tudo bem, meu irmão, eu tô aí, sábado nós estamos aí, eu e o Andrezinho. Eu e o Andrezinho estamos aí, Mapoera Hotel, melhor hotel de Oriximiná. Pode ir lá que eu garanto. Lá eu garanto.
O dono é gente finíssima. Ele que ajeita, resolve tudo para mim lá na Amazônia. Ele. Uma das pessoas, pelo menos, no Pará. Então, é o seguinte. A gente tem que levar em consideração, quando a gente fala, dor é normal? Não, não é normal. Eu tenho uma dor que é uma dorzinha, tudo bem, eu vou esperar até amanhã para ver como essa dor evolui. Não, é uma dor de forte intensidade. Procura atendimento médico com a maior brevidade. Doutor, é uma dor fraca, mas ela está há muito tempo. Procura atendimento médico com a maior brevidade. Então, se eu tenho uma dor que ela é de forte intensidade ou de longa duração, eu tenho que procurar atendimento médico com a maior brevidade. Caso de dormência, então é uma lesão sensitiva. Você perdeu a sensibilidade da perna. Por isso ela está dormente, além da sensação de choque. Isso daí, sem dúvida nenhuma, é um sintoma de maior qualidade. Então, sim, você deveria procurar um pronto-socorro para ser feito pelo menos um tratamento inicial ou ser pedido os exames iniciais e a partir daí você, Camila, a gente busca aí o que é melhor para você. Mas se está com dormência, eu acho que vale a pena ir no pronto-socorro para pelo menos fazer um corticoide, ver se desinflama essa raiz e essa dormência diminui, tá? Mas dormência aí é um fator de maior gravidade. O Rosa Silva, o seguinte, entra lá, dá uma ligadinha, vê meu contato, liga com a minha secretária, às vezes você é de longe, a gente faz uma telemedicina, a gente conversa. Geralmente, assim, a questão do dinheiro, do honorário, do pagamento do médico, geralmente o problema que faz eu tratar um paciente ou outro não é esse. Entendeu? Então, assim, dá uma ligada, conversa, a gente vê o que pode fazer, tá bom? Liga lá, pega o contato, liga lá. Às vezes mesmo sendo de fora, a gente faz uma teleconsulta, o valor é mais em conta, não se preocupa com isso, dá uma ligada, conversa com a minha secretária, tá bom? Que a gente vê o que é que faz. Isso daí é uma coisa que, assim, que a Camila falou, mas é uma coisa que é muito legal, que é assim, boa noite, guerreiro, tudo bem? Eu tô bem, e você, guerreiro, tá bem? Quando você vier pra cá, você me liga, a gente faz um treino. Eu tô meio machucado, rompi a coxa aqui, tô 6 semanas parado, tô mordendo as paredes de vontade de treinar, mas eu tô parado. Mas treinar, você sabe que a gente que gosta de luta, a gente fica louco pra ir treinar, né? Pra pôr o kimono e treinar. Eu não sei se foi safadez ou não, tá? Mas assim, a gente só consegue indicar um tratamento quando tá dentro do conhecimento da gente. Certo? Então, às vezes... Ainda mais quando às vezes o pessoal olha e fala assim, doutor, já passei em 3 médicos, eles falam que eu não tenho nada. Aí eu olho a ressonância e na ressonância tem. E o colega que passou só olhou o laudo e às vezes o laudo não está certo ou não está condizente. Entendeu? Então assim, você pegar um médico que saiba o que está fazendo, ele tem que olhar, ele tem que entender o que é, tá certo? Ele tem que ver o que é, como que é o exame, o que tem de patologia. Entendeu? Então, assim, não é uma coisa tão simples de ser feita. Ô, Xande, eu não tenho como... Oi, Ingrid, boa noite. Eu não tenho como falar da sua artroplastia. Teria que entender se é uma artroplastia de terceira geração, de segunda geração, o alinhamento dela, o posicionamento dela. Se você já tinha dor há muito tempo, às vezes a lesão já era do nervo. Então, a prótese de disco, ela corrigiu a biomecânica normal, mas o nervo já estava lesado e ele entrou num quadro de dor crônica complexa. E aí você vai precisar de tratamentos aí mais específicos para dor crônica e não para a estrutura da coluna. Então, assim, é difícil responder esse tipo de pergunta assim, tão específica. Tá. O Pedro está dizendo aqui que fez uma cirurgia só de descompressão e continua com dor. Aí, Pedro, a gente tem que ver o seu caso. Às vezes é a perda de altura que está te causando dor. Entendeu? Outra coisa, essa dor no glúteo é muito característica de dor discogênica, de dor proveniente do... Tudo bem, Gustavo? De dor proveniente do disco. A dor do disco, ela vai causar essa dor no glúteo. Então, assim, precisaria ver seu caso e entender. Mas se você é um cara magro, jovem, atleta... tentar uma cirurgia aí, digamos, descompressiva antes de um procedimento maior é uma conduta inteligente, não é uma conduta ruim. Eu fiz uma cirurgia descompressiva e eu não tive o resultado esperado. Tudo bem, vamos ver como é que está sendo sua reavaliação. Está certa, está errada? Será que você não está exagerando ou não está faltando?
determinadas coisas, e aí a gente vai conversando e vai chegando obrigado, Pri, num resultado aí específico e num resultado aí individualizado para cada um, tá? O pessoal que quiser e que gostar e que quiser saber um pouco mais, o pessoal que não sabe, tem meu livro Como Vencer na Vida Sendo Apenas Você. Não fala de saúde, fala de desenvolvimento pessoal, investimento e enriquecimento, tá? Então quem quiser dar uma folheada e brincar com ele, vai achar fácil na internet, nas grandes livrarias, já tem milhares de cópias vendidas, tem ajudado muita gente, então quem quiser dar uma olhada e se interessar pela obra, vai achar interessante, mas ela não vai falar de medicina em si, ela vai falar de ser humano, que é uma coisa totalmente diferente, tá? Caroline, eu sou de São Paulo. Na verdade, eu atendo no Núcleo de Medicina Avançada do Hospital Sírio-Libanês, meu consultório é na frente do Hospital Sírio-Libanês, eu estou praticamente todo dia ali na região do Sírio-Libanês, tá bom? Eu atendo em São Paulo. De onde eu moro em São Caetano, que é o ABC Paulista. Eu moro em São Caetano, cidade maravilhosa, sou cidadão de São Caetano, recebi até o título na Câmara, uma cerimônia linda, mas eu sou morador de São Caetano, tá? Mas eu trabalho ou no Núcleo de Medicina Avançada do Sírio-Libanês ou no meu consultório, que é no prédio da frente, tem os contatos aí, é facinho de achar. O chefe Gustavo está dizendo que... Ou então, Gustavo, eu posso fazer o laudo para você a hora que você quiser, mas você precisa passar em consulta, meu amigo. Assim, tipo assim, aqui numa live discutindo um caso desse, eu não tenho como resolver o seu problema. Mas se você fez o neuromodulador, melhorou, não passa mais comigo por alguma razão, provavelmente por alguma razão relacionada a convênio ou coisa assim, e precisa de um laudo técnico, entra, vê meus contatos, fala com as meninas, marca consulta, passa comigo, eu faço o laudo que você precisar, não tem problema nenhum. Faço laudo para você, técnico, a gente faz laudo para paciente que precisa de laudo por INSS, aposentadoria por invalidez ou coisa assim, tá certo? Então, quem precisar de laudo, a gente faz também, mas não se faz isso à distância. Precisa sentar, olhar, ver e analisar. A Pri tá falando que eu não olho os laudos, eu só vejo as imagens. É verdade, eu não olho os laudos, eu só vejo as imagens. Raramente eu vejo um laudo. Hoje eu atendi uns 15 pacientes. Teve um paciente que eu pedi para ver o laudo, que eu tava na dúvida se era uma seringomielia ou uma mielopatia cervical. Aí o residente estava comigo, eu falei assim, pega o laudo aí pra gente ver o que o radiologista acha. Então assim, não é que eu menospreze o radiologista, é que eu prefiro eu ver e ter a minha impressão. Às vezes, como esse caso de hoje em 1000, eu fiquei com dúvida, eu vou atrás da informação do radiologista. Agora, isso é muito legal, Pri, porque é o seguinte, vem lá escrito lá, olha, tem uma protusão L5S1. Tá bom, Pri. Uma protusão L5S1 é a mesma coisa que eu falar, Pri, você viu o João Carlos como engordou? O que engordou para mim? Engordou para mim, ele ganhou 2 quilos ou ele virou obeso mórbido desde a última vez que eu vi? Então, ter uma protusão ou ter uma hérnia pode ser desde algo muito simples, tudo bem, Vanessa? Até algo muito complexo. Então, só ter uma protusão não quer dizer nada. Você tem que ver onde que é essa protusão, qual é o tamanho dessa protusão, a localização dessa protusão, tem compressão de raiz, não tem, tem perda de altura, o perfil do paciente, entendeu? Então, assim, isso daí é muito interessante. Eu não trato outras articulações dentro da ortopedia. Agora, eu tenho muitos pacientes que vêm comigo para fazer uma triagem. Porque eu brinco que eu já fui ortopedista um dia. Então, eu tenho uma lesão do joelho, eu posso passar com você, André? Pode. E se for uma coisa simples, você resolve? Resolvo. Passar um remédio para melhorar a cartilagem, fazer uma aplicação de cômodo protetor ou de lubrificante, a gente faz. Se for um problema mais grave, a gente tem equipe que a gente encaminha que vai resolver o seu problema. Maria, entre em contato com a minha equipe, tem o telefone lá, liga lá, a gente faz uma telemedicina, eu faço o seu primeiro atendimento à distância, as meninas explicam como é que faz, você entra pelo celular mesmo, a gente vê todos os seus exames e vai dar tudo certo, tá?
Tem a Vanessa que foi operada de escoliose e ainda tenho 44 graus. Pela foto, Vanessa, não dá pra ver quantos anos você tem. Mas antigamente, a gente não fazia grandes correções. A gente estabilizava com materiais mais simples a deformidade naquele grau que ela tivesse. Hoje, com os materiais mais modernos e outros sistemas de fixações, a gente consegue correções absurdas, mas há alguns anos atrás a gente não tinha essa capacidade de correção, tá? Então, assim, teria que ver o seu caso. Ainda mais um caso de uma escoliose com uma mielite transversa, que deve ter passado a mielite e deixado uma sequela. Então, assim, o seu caso é um caso de uma complexidade maior que tem que ser estudado e tem que ser aí individualizado. Felipe, tudo bem, Felipe? Um abraço. Dr. Palma Oficial, um abraço, tá? Obrigado, Pri, pelo livro. Vinícius, hoje já é um grande cirurgião. Um dia foi meu aluno, hoje já é um grande cirurgião. Quem for da região dele pode procurar, que ele sabe o que faz, tá certo? Eu faço questão de contar com você no laboratório. E pessoal, assim, infelizmente, assim, o tempo tá acabando mesmo, tá certo? A gente tem aí nem 4 minutos aí pela frente. Então eu vou terminar hoje aqui dizendo para não esquecerem que esse mês é o mês de conscientização da escoliose. Então mesmo o pessoal que for mais velho, combinado, Vanessa, conversa com o pessoal que tem filho na infância, conversa com o pessoal que tem filho na adolescência, fala pro pessoal olhar os filhos de costas, tá? E ver se tem alguma simetria ou alguma diferença. Se tiver alguma simetria ou alguma diferença nas costinhas da criança ou nas costinhas dos adolescentes, procura um ortopedista geral ou um ortopedista especialista em coluna para ter um diagnóstico precoce, para a gente evitar aí deformidades e problemas gravíssimos aí, tá? Outra coisa, vamos deixar... Um beijo, Pri. Boa noite. Fica com Deus. Vamos deixar... Oi, Cláudia. Vamos deixar a live gravada. Quem quiser, deixa a pergunta na própria live que a gente responde. Quem quiser, manda pergunta no direct. Nós respondemos todas, tá? Se a gente não tiver tempo de responder, pode ser que às vezes vão entrando outras perguntas e uma ou outra acaba ficando perdida. Então, o doutor André falou que ia responder e não respondeu. Manda de novo. Ô, doutor, o senhor não respondeu minha pergunta... E eu ainda estou aguardando uma resposta, que aí a gente vai e a gente responde, porque às vezes demora um pouquinho pela quantidade de mensagens. A Ingrid sempre educada e carinhosa, mas também uma profissional excelente, entendeu? Uma mulher super pra frente, é paciente minha, faz tratamento também com a minha esposa. Na verdade agora ela só vai com a minha esposa, comigo ela passa pouco, né? Porque... ela já ficou meio boa da minha parte, então agora ela tá mais amiga da minha esposa do que de mim, o que ela faz muito bem, porque tem que se tratar, tem que se cuidar. Minha esposa é dermatologista, para quem não souber. O Eduardo Oliveira tá falando de sobrevivência, armamento e muito mais. É comigo mesmo, eu sou... operações especiais, aqui é guerra na selva, irmão, entendeu? Se o cara quiser cair para dentro, o buraco é mais embaixo. Então, tamo junto, eu que agradeço o trabalho aí, Eduardo, e obrigado aí pela consideração, tá certo? Mara, nossa assessora de imprensa, nossa sócia, dona da Medellín, manda o link, Edu, manda o link que eu gosto, pode mandar. Que esse daí eu vou falar, o Jackson, que é meu assessor de imprensa, Selva, que tá aqui do meu lado, ele já tá aqui do meu lado. Pode mandar o link no direct que ele já vai salvar, eu já vou ver hoje mesmo, a gente vê se responde aí até amanhã. Tá bom? Pessoal, um abraço, fica com Deus. É isso aí. Selva, Gustavo, e vamos que vamos. Tá bom? Pessoal, um abraço, fiquem com Deus e a gente vai se falando. Tá? Gustavo, passa em consulta, se não cobra a Fernanda, a gente vê o laudo técnico que você precisa e faz para você. Tá? Um abração, pessoal. Bom resto de semana aí. Fiquem com Deus, tá? Valeu.